É bom? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa quarta-feira, nesse dia, que esse é o dia que o Senhor fez, que nós devemos nos alegrar, nos regozijar no Senhor. Graça nós te damos, Senhor, pelo entendimento, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada porque o Senhor nos conhece, conhece o nosso sentar, conhece o nosso levantar. O Senhor sabe tudo de nós, Pai. Os teus olhos estão sobre cada um de nós. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre cada família aqui representada. Que declaro, Senhor, que hoje seja um dia de paz, um dia de milagre. Sejam renovados pelo poder do Espírito Santo. Que o fruto do Espírito Santo esteja em cada um, com muita alegria, com muita paz, com muito amor. Que nós venhamos abrir o nosso espírito, abrir a nossa mente para entender a tua palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, e que possamos, Senhor, andar nela, caminhar com ela. Que se há algum caminho mau em nós, Senhor, que o Senhor venha tirar, nos guie pelo caminho certo. Não permita que nós venhamos andar por outro caminho que não é o que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, nós já te louvamos, Senhor, já te agradecemos. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Rogério, a sua família, dando sabedoria, entendimento, Senhor, como o Senhor tem dado. E essa porção que o Senhor, esse alimento, Pai, que o Senhor tem entregado para ele, entregar para as suas ovelhas, entregar para cada um de nós. Que possamos, Senhor, estar com o coração aberto para receber. E eu te agradeço, Senhor, desde já, por tudo, Senhor, que vamos ouvir nesse momento. Abre os nossos ouvidos, tira todo, Senhor, toda distração, Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço. Para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. E sem demora, vem para cá, meu pastorzão, que não é mais careca. Ei, gente, já tá dando para pentear o cabelo. Deus é lindo. Vem para cá, amor. Puxa aí. Bom dia, sala do transbordo, graças e paz a todos. Em breve, franjinha, mas ainda está longe da franjinha. Mas é isso. Tudo bem com vocês? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por essa manhã, pela vida de cada um aqui que se encontra. Esses dias eu ouvi uma matéria, e essa matéria me chamou muita atenção, porque estava naquela pedaço da matéria, estava dizendo que o Brasil talvez tivesse um tipo de sanção assim tão problemática que poderia ser desligado o GPS. Eu fiquei pensando assim, como é que é desligar o GPS? Desligar o GPS a gente se vira nos 30, pensando eu que seria muito fácil. Somente a gente voltar lá para a época da bússola e navegar, né? O GPS é algo assim tão interessante. E depois eu comecei a, a pesquisar um pouquinho mais sobre a criação do GPS. Aí você vê que é um tipo de evolução lá no primeiro século, quando a China desenvolveu a bússola. Depois, lá no século XII, a Europa pôde participar desse conhecimento, ter a noção desse conhecimento. Depois, lá na frente, em 1960, quando teve a Guerra Fria, as potências mundiais, né, na época ali, as maiores, Estados Unidos e a União Soviética, começaram a desenvolver pontos de estratégia, porque a União Soviética em si descobriu que o satélite dela emitia ondas por toda a Terra, e aí eles foram desenvolvendo programas para poder ser mapeado todo o globo terrestre. Eu, olhando para aquilo ali, eu fiquei assim bem curioso, mas poxa, como é que pode uma questão de uma evolução para hoje nós termos o GPS uma precisão tão grande? Você vê que às vezes quando você vai mandar a localização do seu celular para alguém, se você apertar a localização na hora e mandar, às vezes você manda com uma distância ainda muito grande, sem precisão total. Mas se você ficar aguardando um tempinho, pode olhar lá para a localização, que ele vai baixando, 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 até ficar o mais próximo possível. Eu já consegui mandar localização com precisão de 1 metro. Você demora um pouquinho, o satélite vai localizando ali a sua posição e consegue te mandar com precisão. Agora você vê, né? Coisa tremenda que é o GPS. Só que eu lendo e meditando, eu fiquei imaginando assim, nossa, quando o Eclesiastes vai dizer que aquilo que já tem já foi criado, tantas outras coisas mais, eu fui mergulhando
pensando na palavra e fiquei imaginando, é mesmo, né, rapaz? O GPS acontece há tantos e tantos e tantos anos atrás. Lá atrás, um dia o Senhor vai e fala para Abraão, fala assim para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, e agora já manda para ele, vai ter um caminho, um novo rumo para você. E eu fiquei pensando, realmente, né, o Senhor, ele dá a direção, ele é a melhor precisão possível, ele sabe também quando nós estamos saindo da rota, nos corrige. Você já viu quando você está programando no GPS uma rota, se você por acaso sair dela, ela vai falar assim, recalculando a rota ou atualizando a rota. O mais interessante de tudo é que quando nós estamos sensíveis à voz do Senhor, quando você tem mais intimidade com o Senhor, a sua rota ela vai sendo mais bem, mais bem precisa, você dá menos volta. Quando o povo saiu lá do Egito e tem um destino, se não fosse a desobediência, eles teriam chegado muito mais rápido, né? Mas por falta da desobediência, olha quantos recalculando a rota durante 40 anos até chegar lá ao destino dele. Então, quando você começa a olhar e meditar, às vezes você pode até fazer os seus questionamentos, assim, Senhor, será que o caminho que eu estou tomando é segundo a tua vontade? Você já parou já para orar sobre isso? Você já começou a ter esse tipo de oração mais específica? Porque a palavra de Deus vai dizendo que, lá em Tiago, né, vai falando que nós não sabemos orar da forma correta. Às vezes a gente quer orar segundo a nossa vontade. Só que o Senhor Jesus Cristo, na oração que ele nos ensina, ele vai dizer assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E às vezes, queridos, olha como a gente se desvia da rota. E tem vários fatores, várias situações e circunstâncias que às vezes fazem a gente sair da rota e por causa da falta de percepção, por falta do discernimento, às vezes a gente fica longe daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E o GPS ele foi realmente me chamando muito, mas muita atenção sobre isso. E ainda, né, sobre essa questão do GPS, eu descobri que era algo tão mais exclusivo da área militar, mas por causa de um acidente de um avião que aconteceu, uma queda com 269 passageiros há um tempo atrás, os Estados Unidos, Ronald Reagan, ele faz um pronunciamento e fala, né, lamentando a morte daquelas pessoas, mas aí ele acaba tendo que liberar esse tipo de uso para a aviação. E depois da aviação, que depois que estavam lá, isso aí migrou para a gente e hoje nós somos também abençoados por causa dessa tecnologia, mas precisou acontecer, às vezes, um problema mais sério para poder ter acesso a isso. E quando você vai olhando, meditando e vai pensando naquilo que a palavra de Deus às vezes tem das coincidências, né? Você vê que a palavra ela é rica. Jonas, esse livro foi estudado há pouco tempo agora pela Sala do Transbordo. O Senhor dá uma direção. Aí, para onde aquele homem precisava ir? Para Nínive. Na cabeça dele, lá não era aquilo que ele queria. Aí ele toma uma rota diferente. Por causa de tomar uma rota diferente, problema com o navio, o pessoal que estava lá não tinha nada a ver com a história dele. E aí, às vezes, você vê assim, poxa, às vezes, ou eu estou no navio indo para um lugar que não deveria ir, vou prejudicando quem está dentro daquela embarcação, que já tinha um rumo certo para eles irem, não tinha nada a ver. E às vezes eu causo esse tipo de problema. Às vezes pessoas causam esse tipo de problema também na embarcação que eu estou, na minha família, no meu ambiente de trabalho, porque o comportamento dela não condiz com aquilo que o Senhor quer. E aí a gente precisa, em algum momento, ter esse tipo de entendimento. Senhor, é tanto tempo para chegar a esse objetivo, será que é isso mesmo? Claro que o Senhor ele vai dar esse tipo de direcionamento contigo, ele vai acalmar o teu coração, aí ele vai acalmar a tua ansiedade, porque a gente, quando quer um objetivo, né? Você vê que hoje, quando você vai colocar lá no GPS para onde você quer saber logo o tempo estimado. Você já quer saber se tem engarrafamento pelo caminho. E o GPS, quando ele está tão bem atualizado,
Ele te manda e já vai te dando o tempo estimado. Eu, um tempo atrás, fui querer fazer uma teimosia, porque, segundo a minha sabedoria, eu tinha escolhido o melhor caminho. Eu estava indo embora para casa, saí, quando eu olhei lá para o GPS me deu um tempo estimado para chegar em casa muito longo. Eu falei, o quê? Eu vou é pela minha própria sabedoria. Aí fui por uma outra rota lá, e quando eu estava indo para aquela outra rota lá, pensando eu que estava super tranquilo, o GPS está mandando eu voltar. Aí eu pensando, pô, mas eu voltar logo por aqui, um lugar super tranquilo, manda eu voltar, quer saber de uma coisa? Vou desligar esse GPS que deve estar louco. E fui embora. Quando eu cheguei lá na estrada, lá era possível desligar o carro, porque não andava. Tinha acontecido uma obra lá na frente, onde num lugar onde normalmente não era para acontecer aquilo, queridos, e por causa da minha sabedoria. Naquele dia eu peguei o super, hiper engarrafamento. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, cuidado para você não ser sábio, segundo seus próprios olhos. Então, muito cuidado. Às vezes o Senhor ele te dá alertas, alguém te vem te dar uma palavra para que você possa tomar tendência da onde você está indo, que tipo de rota você está fazendo. Cuidado para que os seus ouvidos não fiquem tampados nessa hora. Mas também não quer dizer que é para você ouvir todas as vozes. Porque tem vozes, queridos, que podem te enganar. E você pode até pensar que é uma voz vinda do céu. Na Nessa questão do estudo do GPS, ele mostrava que o GPS ele só funciona por causa de três aspectos. Ele é dividido em três aspectos. O satélite, tem umas estações que monitoram o satélite e tem os receptores que agora cruzam informações. Então, cuidado, quando às vezes você recebeu uma profecia, cuidado, para quando você não estiver no calor da sua emoção. A palavra de Deus vai dizer que a nossa guerra não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra principados e potestades que vivem aonde, hein? Nas regiões celestiais. Todas as vezes uma informação que é de acordo com a tua vontade, mas não com a vontade do Senhor, queridos, pode te fazer você ir para uma rota que vai fazer te dar problema. Então, muito cuidado sobre isso. Eu falo isso porque nós conhecemos alguém que recebeu uma profecia. Existia um desejo muito grande no coração daquela pessoa, ela desejava tanto ter uma criança, uma menina, principalmente uma menina, e recebeu uma profecia dentro de um mercado. A barriga dela, em função daquilo ali, cresceu, ela teve aquele tipo de gestação, né, psicológica, e aí cresceu, cresceu, e nada daquela criança nascia, porque ela recebeu uma informação que era segundo o desejo dela. Então, cuidado sobre isso, porque depois lá na frente isso pode te causar uma frustração tão grande. Você pode acreditar, pensar que o Senhor não é contigo, mas cuidado com as armadilhas que o inimigo ele utiliza. E nós temos que estar muito atentos. Por isso que o discernimento é algo que precisa ser buscado constantemente. Vai ter lugares que você não vai querer ir, e mesmo assim é o Senhor que vai desejar que você vá, é uma ordenança dele. Você vê que lá em Atos, no capítulo 9, depois que Saulo se converte, o Senhor ele vai dar uma ordem lá a Ananias. E ele vai falando algo tão interessante, né? Você percebe até que parece que o GPS realmente já estava funcionando com precisão lá naquela época. Porque Atos, capítulo 9 a partir do verso 10 vai dizendo assim, ó, e havia ainda mais que um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prontamente respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, apronta-te e vai à rua que se chama Direita. Você já ouviu falar várias vezes, dobra à direita, em 300 metros, dobra à direita. E às vezes 300, 200, seja lá como for. Mais interessante é que o Senhor vai direcionando Ananias com uma precisão de um GPS. E procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. E aí o Senhor vai orientando ele assim. Depois de tudo orientado, Ananias pensa assim: opa, e se essa aí realmente não for uma voz do Senhor? O melhor de tudo, queridos, é que Ananias tinha tanta intimidade com o Senhor que o próprio Senhor agora não deixa ele sair do propósito e vai falando assim: aquele homem lá, esse vai ser enviado para tantos e tantos outros lugares porque vai fazer agora a minha vontade. Eu recalculei a rota dele.
ele tinha, lembra que ele estava com uma vontade lá de acabar com vocês? Agora não, queridos, a rota dele está direcionada, está atualizada pelo Senhor. Assim, muitas das vezes vai acontecer nas nossas vidas. Às vezes você vai dar uma palavra para alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Outros que nunca conheceram o Senhor. E através da sua vida, desse receptor de satélite, que vai ser eu, você, a sala do transbordo, ele tem essa capacidade de poder receber aquilo que vem do alto, queridos, e transmitir. Vocês são os receptores, nós somos os receptores, e nós vamos fazer esse papel. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que nos dá essa oportunidade, através da internet, de levar essa voz que está hoje aqui sendo direcionada a um lugar, um ponto tão distante. E assim nós vamos fazendo, né? Quando você tem um bom uso dela, querido, a palavra é propagada, alcança pessoas em lugares, em horários onde ela menos espera. Todas as vezes, quando a sala do transbordo ela é gravada, em algum momento, em algum lugar que você menos imagina, a palavra chega e ela faz segundo aquilo que lhe apraz, diz a palavra, né? O Senhor, quantas e quantas vezes ele prega a palavra, eu e você já fomos alcançados por palavras que foram pregadas lá atrás. Mas em algum momento você liga a televisão, procura no YouTube uma mensagem, aí você vê assim, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, sei lá, indiferente do que seja, do tempo que a mensagem ela foi ali gravada e falada, mas ela é viva. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que ela é viva, ela continua fazendo efeito. E depois, mais à frente, no capítulo 10 de Atos, agora Pedro também faz a mesma coisa, recebe também uma mensagem, e você entende? Pedro ali está em oração, tem aquele êxtase dele, né? Mas depois de tudo isso, o GPS do Senhor já tinha mandado a mensagem para onde deveria ir lá para aquele centurião. Olha, você vai lá, a casa fica na beira-mar, você vai na casa de Simão, o curtidor. Ou seja, a precisão do Senhor é tão tremenda, queridos, que muitas das vezes nos constrange. Quantas e quantas vezes você já tomou uma decisão pensando que você estava certinho, você recalculou, você pensou assim, vai demorar tanto tempo, porque investindo isso, fazendo aquilo, vou demorar tanto tempo para alcançar o objetivo. Só que às vezes você nem orou ao Senhor. E muitas das vezes engarrafamentos na minha e na sua vida podem acontecer e retardar o processo. Mas entenda o seguinte: a demora, ela faz parte muitas das vezes daquilo que o Senhor já desejou para você. O mais importante de tudo é todo o tempo é estar orando ao Senhor, porque ainda que o tempo passe ou não, queridos, a rota já está traçada. Só não deve sair dela. Puxa, Rogério, mas e o tempo? O tempo, você imagina lá Abraão quando saiu da terra e passou-lhe o tempo. E não passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, passou muito tempo. E cadê a promessa? Entenda que o Senhor ele tem esses desígnios para mim e para a sua vida, mas o que vai determinar a precisão da sua caminhada é a fé. Essa ela não pode em todo tempo ela vai ser atacada, mas essa ela não pode se apagar. Apagou a fé, queridos, acabou o sinal. Eu lembro que há um tempo atrás estávamos eu, pastor Erlane, pastora Mônica, pastor Tiago. Nós estávamos indo para um lugar lá em Penedo. E o GPS do meu cunhado estava programado para se desviar de pedágio. E nisso, está desviado de pedágio, eu não sabia, Mônica, muito menos Laninha. Não sei nem se o Tiago lembrava que estava programado para isso. E nisso que nós estávamos indo, nós pegamos uma rota e tinha um pedágio lá na frente, o GPS dele estrategicamente mandou a gente entrar por dentro de uma rota lá, queridos. Nós entramos dentro dessa rota e andamos, 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 mas andamos tanto, 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 tanto. O que que aconteceu? No final da rota, nós já estávamos num lugar escuro. Teve uma hora lá que ainda deu sinal. Quando deu sinal, a Mônica mandou mensagem para algumas pessoas: "Ah, nós pegamos isso, um caminho aqui, daqui a pouco, continuando, sumiu o sinal de novo." Mas o trajeto já tinha sido gravado no celular do Tiago, nós continuamos indo pelo trajeto que já estava traçado. O problema é que lá no final não estávamos avisados.
o GPS também não avisou no final da rota, mas num lugar muito escuro. Pensa num lugar muito escuro, que não dava para ver nada. A ponte lá na frente estava quebrada e a estrada estava interditada. E aí a gente precisou ter que voltar tudo de novo para poder voltar para a estrada e depois pegar o caminho certo. Depois daquele dia, gente, eu fiquei pensando e meditando bastante. Aí, quanto tempo às vezes você demora para perceber que está perdido? Às vezes, algumas situações acontecem na nossa vida porque nós traçamos uma ideia lá atrás e continuamos dentro daquela ideia. Volta e meia, foi o que aconteceu naquele dia. Volta e meia, a conexão vem novamente. Só que se eu não tiver atento, se eu tiver disperso, queridos, eu continuo na rota errada. Nós demoramos 1 hora e pouca para descobrir que nós estávamos na rota errada. Às vezes, por falta dessa intimidade com o Senhor. Muitas das vezes a gente demora tanto para descobrir que nós estamos tomando o caminho errado. Lucas, no capítulo 11, verso 10 e verso 13, tem algo que nos permite nós termos mais precisão, termos mais discernimento da onde e para onde nós devemos ir. O Senhor Jesus ele vai dizendo lá no Lucas, capítulo 11, verso 11, né, do 10 ao 13, vai dizendo assim, ó, se você quiser uma precisão melhor, 10 vai dizendo: pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, lhe se abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, eu, você e todo mundo que está aqui, apesar de sermos maus, saber dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Queridos, que nós possamos, em todo tempo, pedir cada vez mais e mais ao Espírito Santo, essa intimidade com Ele, uma busca com Ele. Claro que quando você começar a buscar com Ele, agora Ele vai mudando alguns trajetos de comportamento aonde você tem parado. O GPS, interessante, depois do estudo em si, ele ia mostrando aqueles pontinhos, né, que parecem uns balãozinhos das localizações exatamente com precisão dos pontos principais. E aí, quando eu estava olhando para aquilo, eu fiquei pensando assim, nossa, às vezes a gente está num, num comportamento, vamos dizer assim, numa localidade de rebeldia, numa localidade de um comportamento que é desagradável ao Senhor. Quando você tem essa busca com o Espírito, ele te traz à luz, ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que muda toda a nossa trajetória. É Ele que fala ao nosso coração, te constrange, faz você recalcular a rota, faz você chorar por causa disso, porque é terrível quando você tem um- uma decisão equivocada. Decisão equivocada é complicado, porque às vezes o teu orgulho ele é tão maior do que você pensa que para você agora ter que mudar o trajeto de novo, você vai ter que se reconsiderar. Às vezes que não é você, não é tua sabedoria que vai fazer a diferença, é aquilo que o Senhor direciona para a sua vida, queridos. Quantas e quantas pessoas ainda continuam perdidas porque não têm a coragem de ir lá atrás e falar assim: olha, eu errei, você me perdoa, nós podemos tentar melhorar a nossa convivência, o nosso relacionamento. Eu realmente me perdi lá atrás. Mas é complicado, né? Só que Provérbios, no capítulo 28, verso 13, ele vai dizendo assim: aquele que reconhecer o seu posicionamento aonde você está, as circunstâncias que você está, às vezes é complicado, mas o Espírito ele te dá esse discernimento. Aquele que reconhece agora precisa verbalizar, confessa, e depois se arrepende, ou seja, ali eu não quero mais ficar, aí a palavra vai dizer que alcançará misericórdia. Então, queridos, algumas pessoas às vezes ainda não se encontraram, não conseguiram saber qual é, ó, o destino daquilo que o Senhor quer para suas vidas, porque ainda não tiveram esse tipo de discernimento. Você lembra que o filho pródigo,
Ele lá, depois de ter ido para onde ele estava, gastou o que gastou, ele já tinha feito um trajeto para a vida dele. Mas só lá, no finalzinho, onde ele já ia comer lá aquela tipo de lavagem, né? Aquilo que era rejeitado, aí ele vai e cai na real. Mas o melhor de tudo é que quando ele cai na real, ele não volta para onde ele estava se achando o cara. Não, agora eu sou o filho mesmo. Papai, voltei. Não, 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 eu não sou digno de ser chamado teu filho. Às vezes tem coisas que nós fazemos. E quando nós quisermos realmente voltar para se reconciliar, você tem que entender que você não é mais do que a outra pessoa. Peça a humildade ao Senhor. Mas, Rogério, é difícil? É claro que é difícil. Mas o Senhor quebranta, quer dizer, ele muda a trajetória e permite que o caminho da reconciliação seja possível. Mas vai ter que ter umas atitudes em você que vai precisar mudar. Não é fácil, não é confortável na maioria das vezes, mas é possível, porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Se crê, tem fé. Se tem fé, é, tem firmeza naquilo, se tem intimidade com o Espírito, queridos, as palavras vão vir, você vai até pensar, puxa, será que era eu mesmo que estava falando? É o Senhor que vai direcionar o seu caminho, a sua trajetória, te permitindo chegar no lugar desejado. É Ele que muda. Isaías, lá no capítulo 30, verso 21, é algo tão interessante, né, que aquele que tem intimidade com o Senhor vai dizer que ainda que você desvie para a esquerda ou para a direita, tá vendo? Olha o GPS funcionando lá desde a época de Isaías. Aí só que vai ter algo interessante, se você ler o texto lá, vai dizer que vai haver uma voz que vai dizer para você assim, ó, este é o caminho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos permite ter acesso ao Espírito Santo, queridos, para recalcular a rota, para poder te direcionar, para poder fazer com que você saia dessa situação de perdido, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, para onde ir, com quem pedir ajuda. Todas as vezes que nós temos intimidade, o Senhor vai direcionar, e quando Ele direciona, queridos, o caminho vai ficar melhor, o caminho vai ter uma exatidão para onde ir, é Ele mesmo que vai te direcionar. Eu já estou encerrando, eu tenho que tentar acertar o caminho rápido hoje para ir lá para a oficina, porque está tanta coisa lá para se fazer. Ontem, terça, né? Segunda-feira eu já estava até meio perdido do que fazer, porque às vezes quando você tem acúmulo de tantas coisas para fazer, você fica meio que rodando, tentando resolver tudo de uma vez só, segundo a tua vontade, não é bem assim, né? A gente precisa ter uma, tra- uma, um cálculo de rota chamado logística, o que às vezes faz a gente ficar perdido, seja na finança, seja por onde for, que a gente às vezes não tem a logística. A logística ela te dá uma rota mais segura e mais precisa. E eu estava meio que assim, mas eu pedi no Senhor, Senhor, me ajuda, conversando com a minha amada. Olha, esse satélite aqui é muito bom. Porque ela falou assim: você vai ter que fazer o seguinte, não é fácil, mas você vai ter que trabalhar de porta arriada. E eu tive que fazer isso, eu tive que arriar as portas da oficina, trabalhar meia porta, porque toda hora que estava chegando muita gente para ser atendido, aí eu ficava mais embolado ainda. Então, queridos, entenda o seguinte: tem vozes às vezes que você vai ouvir, vai parecer loucura, mas é o conselho ideal para você naquele momento. Quebrante-se, permita que alguém venha te dar uma ideia. Claro que tem que ter uma coerência com aquilo, mas que é para direcionamento, para mudar a sua vida, querido. É interessante que a palavra de Deus vai dizer que a humildade, né, é uma virtude tão grande. Humildade faz você se reconectar com o Senhor. Humildade te traz de volta para a rota. A humildade faz toda a diferença. Se você não tiver humildade aí, cuidado, o satélite não vai captar sua localização, não vai poder te ajudar para o destino que você deve ir. Amém? Então, que cada um de nós aqui possa entender que o Senhor ele tem o melhor para cada um de nós. A nossa vida já tem um caminho. João capítulo 14, verso 6, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Esse é o melhor que nós temos. É aquele que muda o nosso passado,
alinha o nosso presente e nos aponta para um futuro das nossas vidas. Amém? Eu quero orar pela vida de cada um de vocês nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite, Pai, fazermos reflexões, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que o homem já criou e nos permite, Senhor, termos reflexões nesses aspectos, Senhor, nos permite, Pai, extrairmos da Tua palavra, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, para redirecionar a nossa vida, Senhor, para recalcular a rota, Senhor, para dar também, Senhor, uma palavra para aquele que está perdido, tudo isso pela ação do Teu Santo e poderoso Espírito. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada, permita, Pai, que cada vez mais e mais a sala do transbordo, Senhor, possa ser um receptor da tua palavra, Senhor, que nós possamos espalhar as boas novas em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus servos e servas que aqui se encontram. Continua nos usando, Senhor. É o que eu te peço, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Um excelente dia para cada um de vocês. E se vocês estiverem perdidos, peça ao Senhor, Senhor, estou perdido, não sei o que fazer nessa situação. É Ele que vai recalcular a minha e a sua rota. Amém? Paz a todos, um excelente dia, sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui ouvindo essa palavra e recalculando a sua rota. Que o Papai do Céu continue sendo o nosso maior e melhor GPS. Beijo no coração, família. Amanhã é quinta geração. Eu aguardo você aqui para estarmos orando junto, viu? Obrigada, Lila. Está sendo gravado, você pode transmitir, compartilhar com seu irmão. Beijo, família.